O universo da leitura está de volta. E você já se perguntou quais são todas as utilidades possíveis do esporte? Quais são os papéis que ele pode assumir? Talvez esteja acostumado a associar esporte com paixão, talento, economia, saúde, diversão, mas e a política? Hoje, no Sessão das 10, nós sairemos do lugar comum e exploraremos o caráter instrumental que o esporte pode adquirir. Não perca! Fala galera, muito bem-vindos a mais um Sessão das 10, um espaço pra gente falar de filmes, séries e tudo que tem de mais legal no audiovisual. E se prepara que o programa de hoje realmente vai mudar a sua vida. Hoje eu vou mostrar pra vocês filmes que contam histórias reais de atletas e filmes em que o esporte é usado como ferramenta política. E para começar o programa, eu vou falar de uma das participações mais emblemáticas das Olimpíadas. O primeiro filme é o Raça, estrelado por Stephen James, e vai contar a história do velocista Jesse Owens, um atleta negro que foi competir nas Olimpíadas de 1936 na Alemanha, sob o regime nazista. O nazismo não tinha começado a guerra de fato, mas o filme deixa bem claras as intenções de Hitler de provar que a raça ariana era superior através dos jogos. Esse filme é muito legal porque não traz uma visão romanceada dos fatos. A gente vai ver a segregação racial nos Estados Unidos mesmo depois do Jesse ter sido medalhista, e a gente também vai ver um pouco do início do Holocausto e da preocupação que se tinha em levar os atletas para a Alemanha, porque a galera já tinha percebido que tinha alguma coisa errada. O filme é de 2016 e foi dirigido por Stephen Hopkins, o mesmo que fez a primeira temporada do seriado 24 Horas, e apesar de não ser nenhuma inovação no cinema, até porque não precisa ser, o mais interessante é a gente conhecer a história do Jesse Owens, que foi medalhista nos Jogos e provou que as ideias de Hitler não estavam com nada. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I got people looking at me for an example. I don't care about any of that! Yeah, well, you're right, Larry. You don't have to. O segundo filme é o Invictus, estrelado por Morgan Freeman, e nessa produção o esporte principal é o rugby. Esse filme vai contar uma história real, ele se passa na África do Sul após o fim do Apartheid. Nelson Mandela acabou de ser eleito, mas a nação continuava dividida e o Mandela percebeu que essa divisão também se mostrava no esporte. A Copa Mundial de Rugby foi sediada na África do Sul em 1995 e a população negra sul-africana torcia contra o time da África do Sul, que tinha um time majoritariamente branco. Percebendo isso, Mandela decidiu usar o rugby para unir a população e o filme vai contar exatamente como ele fez isso. Todas as reuniões que ele fez com o time, as estratégias que ele usou para aproximar a população negra dos atletas e como isso foi importante para unificar a população sul-africana. O filme é de 2009 e foi dirigido por Clint Westwood, que também é ator. Today, President Mandela takes office in Pretoria, balancing black aspirations with white fears. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs. Brothers, sisters, this is the time to build our nation. A próxima indicação é um documentário e depois que você assistir, todas as suas ideias sobre competições esportivas vão mudar completamente. Eu tô falando do documentário Ícaro, do Netflix. Esse documentário foi escrito e dirigido por Bryan Fogel e ele vem com a premissa de provar que exames antidoping não são confiáveis. O próprio Bryan, o diretor, ele é ciclista amador e ele decide que ele vai burlar o sistema antidoping. Para isso, ele pega um treinador russo para ajudar ele com a questão dos medicamentos e com a questão dos testes, porém ele acaba pegando simplesmente o cara que era responsável por todo o sistema de doping que por anos foi patrocinado pelo governo russo. Ele pegou o cara que trabalhava com os atletas, com os medicamentos dos atletas, para que eles tivessem bons desempenhos em competições esportivas. A partir disso, o documentário muda, eu não sei se vocês se lembram, mas essa informação sobre os russos vazou em 2015. Tanto é que alguns atletas russos não puderam competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E o documentário vai se passar no olho desse furacão, mostrando como bons resultados nos Jogos Olímpicos eram importantes na política russa. Why would I watch an event that's fixed? You in any danger? Yes. I need to escape. Putin will kill me. Holy shit. Então era isso por hoje, gente. Esses filmes estão disponíveis no Netflix ou no YouTube para alugar.
Comenta lá na nossa página do Facebook se você já assistiu algum desses filmes. A gente está muito curioso para saber o que vocês acharam. E é isso, até a próxima! E aí, curtiu a nossa seleção de filmes de hoje? Eu, particularmente, adorei. Principalmente esse último, que fala na Rússia, que foi a sede da Copa do Mundo de 2018. Você já pensou se essa Copa que a gente acompanhou agorinha, tudo que nos pareceu divertido, normal, corriqueiro, um dia pode parecer para alguém algo surpreendente, algo diferente? Parece confuso? Então você vai entender no nosso Top 5 de hoje, porque trazemos 5 fatos inusitados que aconteceram em Copas passadas. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. E para começar o nosso Top 5, na quinta posição, a gente tem a história de que na Copa de 1950, que foi no Brasil, torcedores brasileiros invadiram a embaixada da Suécia porque estavam insatisfeitos com o resultado do jogo, que foi um empate de 2-2. Porém, o Brasil tinha jogado com a Suíça e não com a Suécia. Né? Em quarto lugar, temos a Copa de 1974, que foi a única vez que a Alemanha Oriental Socialista participou. Naquela ocasião, ela enfrentou a Alemanha Ocidental Capitalista, que sediava a Copa. Naquele jogo, quem venceu foi a Alemanha Oriental, mas na fase seguinte ela foi eliminada. No fim das contas, quem ganhou a Copa de 1974 foi a seleção da Alemanha Ocidental Capitalista. Nessa terceira posição, no Top 5 de hoje, a gente traz o povo Pou, um bichinho que fez muita gente se questionar sobre poderes de adivinhação. Na Copa do Mundo de 2010, ele ajudou a Alemanha a prever os resultados dos seus jogos. Ele recebia 2 bandejas de mariscos para se alimentar. Cada uma tinha a bandeira de um país que iria jogar. A bandeja que ele escolhia para comer era do país que ganhava o jogo. Ele conseguiu acertar todos os jogos da Alemanha e, afinal, quando a Espanha se tornou vencedora. No nosso segundo lugar está o Uruguai, que foi o campeão da primeira Copa do Mundo realizada em 1930. Porém, foi o único time a não participar da Copa em 1934, e o motivo foi retaliação. Afinal, de todas as seleções europeias, as únicas que atravessaram o oceano para jogar no Uruguai foram a Romênia, a França, a Bélgica e a Iugoslávia. Foi por isso que, mesmo ganhando a segunda edição, o Uruguai decidiu não participar da próxima Copa. A nossa primeira colocação só poderia ser com os hermanos, nossos históricos rivais. Na Copa de 90, na Itália, no jogo entre Brasil e Argentina pelas oitavas de final, o massagista da seleção argentina entrou em campo para atender um jogador lesionado. Nesse meio tempo, ele começou a distribuir garrafas de água para os jogadores e, por gentileza, ele distribuiu um para o lateral da seleção brasileira, branco, que tomou e passou mal, porque a água estava batizada com sonífero. Só que isso não foi o suficiente para tirar ele de campo, que acabou vendo a seleção brasileira perder o jogo de 1-0 para a Argentina. Essa história até hoje é lembrada, e inclusive ela já foi confirmada por Maradona, que na época jogava na seleção, em 2 programas da TV argentina. Só que, claro, o massagista até hoje nega todas as acusações. O Universo da Leitura vai agora para um rápido intervalo. Pode ir se alongando aí em casa que a gente volta para falar mais sobre o esporte.